Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Você já deve saber, até por aulas anteriores, que um condutor, quando é percorrido por corrente elétrica, ele gera um campo magnético, certo? São os chamados eletroímãs, certo? Então existem materiais que são condutores que quando são atravessados, né, por correntes elétricas, eles ganham essa propriedade, certo? Eles conseguem gerar campos magnéticos e simulam ímãs. Isso é muito utilizado na indústria. A indústria utiliza muito eletroímãs para substituir os próprios ímãs naturais, né? Porque no eletroímã a gente consegue ter ali um domínio sobre o fenômeno magnético que é desejado, certo? E além de ser mais barato, lógico. Então vamos entender como é que isso funciona, ok? Bom, nós vimos lá na eletrostática que uma carga elétrica, ok? Ela gera ali em torno de si um campo que nós chamamos de campo elétrico, né? Então uma carga elétrica, ela gera ali o que nós chamamos de campo elétrico, tá, ok? E isso também é semelhante à ideia lá de campo gravitacional. É isso, uma massa, ela gera em torno de si um campo que nós chamamos de campo gravitacional. Certo? Com essa mesma ideia, nós vimos para as cargas elétricas. Essas cargas elétricas elas geram um campo elétrico e não é, o ímã, né, as propriedades magnéticas também geram em torno de si um campo magnético. Ok? Bom, então essa carga elétrica em repouso, ela vai gerar um campo elétrico. Um campo elétrico. Ok? Nós estamos tratando ela em repouso, então nós visualizamos o campo elétrico. É o caso aqui, né? Então, nós temos um campo elétrico, né? Um fenômeno elétrico. Pronto. E quando essa carga elétrica, que gera um campo, ela começa a se mover, certo? Que é o nosso segundo caso aqui. Então nós temos o movimento da carga em uma direção, certo? Ela vai ter uma velocidade de movimentação, ok? Vai se mover um certo espaço, certo? E o que é que vai acontecer? Quando esse campo elétrico, né, juntamente com essa carga, lógico, ela começa a se mover, ou seja, ela ganha uma velocidade, ela vai gerar em torno, né, de si um fenômeno diferente, certo? Que não é só um fenômeno elétrico. É um fenômeno elétrico, mas também vai gerar um fenômeno magnético. Ou seja, ela vai criar um campo magnético. Ok? Ela gera ali em torno de si um campo magnético. Ok? Então esse campo magnético, ele é gerado justamente por conta do movimento desse campo elétrico, né, dessa carga elétrica. É por isso que nós temos aqui o nascimento, né, dessa parte da física que nós chamamos de eletromagnetismo. Não é? Eletro de eletricidade e magnetismo dos efeitos magnéticos. Ou seja, são os efeitos elétricos gerando efeitos magnéticos. Tá certo? E o desenvolvimento desse eletromagnetismo, com o desenvolvimento dele, é que nós conseguimos ter esse domínio, né, de todos esses aparelhos que nós temos em nossas casas, certo? Isso nasceu graças ao desenvolvimento dessa ciência, que é o eletromagnetismo, né, que é justamente levado, né, por esse fenômeno que nós conseguimos visualizar aqui. Então é bem simples o entendimento, certo? É bem simples o entendimento. Uma carga elétrica que se movimenta. Então essa carga elétrica em movimento, ela gera ali um campo magnético. Logicamente que em um condutor. Não é isso? Então quando a carga elétrica entra em movimento, ela vai gerar ali o campo
magnético, né? Pronto. Essa ideia de movimento de campo, né? De carga, desculpa, para gerar campo, essa aqui é uma ideia relativística, tá certo? Precisam ser levadas algumas considerações, né, relativísticas para poder ter um entendimento. Então foi isso que os cientistas da época fizeram, ok? Bom, então vamos observar aqui o seguinte, certo? Nós temos aqui um circuito aberto, e um circuito fechado, certo? Ou seja, no circuito aberto não tem corrente elétrica. No circuito fechado nós temos corrente elétrica. Então vamos colocar aqui a corrente em um determinado sentido, certo? Então vamos supor que a corrente elétrica ela tem este sentido, né? Ela faz um movimento nesse sentido. No circuito aberto, nós vamos aproximar desse circuito aberto uma bússola, certo? Uma bússola de circuito aberto. O que vai acontecer? Essa bússola ela vai marcar, certo? Ela vai ter a sua marcação real. Ela não vai ser influenciada pelo fio condutor, certo? Até porque lá está se tratando de cargas paradas, cargas em repouso, certo? Nós temos apenas aqui o campo elétrico, certo? Quando o circuito ele é fechado, ou seja, ele é percorrido por corrente elétrica e você aproxima o ímã desse fio condutor, o que vai acontecer? Essa bússola ela não mais marcará o campo magnético da Terra, certo? Ela vai marcar um campo magnético mais próximo, gerado pelo movimento da carga elétrica. Olha o que acontece. Corrente elétrica não é o movimento das cargas. A corrente elétrica ela tem um sentido oposto ao movimento ordenado das cargas elétricas, né, dos portadores de cargas elétricas. Então, se os elétrons se movem para um lado, a corrente elétrica se move para o outro. O certo é que há um movimento dessas cargas elétricas. Se há um movimento dessas cargas elétricas, há um campo magnético. Ou seja, ele vai marcar o campo magnético mais próximo. O campo magnético mais próximo vai ser aquele gerado pelo fio condutor, atravessado pela corrente. Ou seja, a marcação ela muda. Tá certo? Então, na bússola, no primeiro caso, né, a bússola ela está marcando o campo magnético da Terra, certo? Então aqui ela marca o campo magnético da Terra normal, certo? Quando o circuito fechar, ela vai marcar o campo magnético gerado pelo fio condutor, certo? Atravessado por corrente elétrica, tá certo? Esse experimento, certo? A partir dele nós conseguimos, né, entender que o condutor atravessado por corrente gera campo magnético e tem todos os efeitos que nós conhecemos hoje em dia, certo? Então nós temos aqui um fio qualquer atravessado por corrente elétrica, então a uma certa distância, que nós vamos chamar de R, nós temos a ação do vetor campo magnético. Esse B, ele é o vetor campo magnético, certo? Se é um vetor, ele vai ter que ter características de um vetor. Quais são as características de um vetor? Muito simples. Primeiro é a intensidade. A intensidade é o tamanho do vetor, ou seja, é a equação que vai me dar o tamanho numérico desse vetor, né? O valor numérico. É muito simples. O campo magnético ele vai ser igual à permeabilidade, né, magnética no vácuo, representado, né, pelo μ0, né? A corrente elétrica, a intensidade da corrente, percebam que o campo
ele é diretamente proporcional à corrente. Isso quer dizer o quê? Né? Que quanto maior ou mais intensa essa corrente, maior vai ser o campo magnético gerado por ele. Né? Quanto menor a corrente, menor o campo. É por isso que nesses ímãs artificiais, como eu falei no início da aula, eles são muito utilizados pela indústria, justamente pelo fato de se ter um controle do campo magnético gerado por eles. Certo? Ou seja, se nós atribuirmos mais corrente elétrica, maior vai ser o campo magnético. Menos corrente elétrica, menos o campo magnético, uma vez que eles são proporcionais, diretamente proporcionais. Tudo isso dividido pelo 2π. Esse 2π é por causa da simetria e da geometria formado pelo campo magnético. Nós vamos já entender, certo, qual é a geometria desse campo magnético. Vezes o raio, né, que é a distância. Aí eu já entreguei até a geometria, né? Porque o raio, se tem raio, então a geometria vai ser uma circunferência. Tá certo? Então com essa equação nós conseguimos calcular este campo magnético gerado pelo fio. Ok? Essa permeabilidade, como é uma constante, nós utilizamos, né, a constante vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Tá ok? Então esse é o campo magnético. Né? No caso vai ser Tesla vezes o raio, que é metro, dividido pela corrente, que é ampere. Certo? Então esse vai ser aí o valor e a unidade do da nossa constante. Tá certo? Bom, percebam que eu falei aqui no Tesla. Eu dei uma ênfase aqui na unidade Tesla. Por quê? Porque o Tesla ele é a unidade de campo magnético. Então, a unidade de campo magnético ele vai ser o Tesla. Tá certo? Então, toda vez que se falar em campo magnético, a unidade é representada pelo T maiúsculo, que é o Tesla. Né? Isso aqui é uma homenagem ao físico, né? O cientista, o brilhante cientista chamado Nikola Tesla, que foi um aí dos visionários na teoria do eletromagnetismo. Né? Não só na teoria, mas também na prática. Ele criou muita coisa, né, sobre eletromagnetismo. Certo? Então nós falamos da intensidade, que é a primeira característica do vetor. A segunda característica, certo, é a direção. A direção é a reta de orientação. Né? No caso, a direção sempre vai ser perpendicular ao plano que você está trabalhando. Então, a direção ela sempre será perpendicular ao plano. Ok? E o sentido? Aí, no sentido, você vai ter que utilizar uma regra que nós conhecemos como regra da mão direita, certo? O sentido vai ser dado pela regra da mão direita. O que é essa regra da mão direita? Você vai utilizar, de fato, a mão direita, tá certo? E na mão direita você vai conseguir, né, através dela, saber qual é o sentido de atuação do campo magnético, ok? Então seria basicamente isso. Eu vou pegar aqui a mão esquerda para fazer o desenho, mas vai ser a mão direita que você vai utilizar, tá certo? Então, nós temos aqui, né, a mão direita, certo? Vamos imaginar que isso aqui seja a palma da mão, certo? Você vai utilizar o seguinte, a mão direita, da mão direita, a palma e o polegar, tá certo? E o dedo polegar. Então, para onde a corrente aponta, você vai direcionar com o polegar, tá certo? Da mão direita. Então, isso é no sentido da corrente. Então, o polegar ele vai apontar no sentido da corrente, certo? E a palma da mão, certo? Da mão direita,
ela vai apontar, certo? No sentido do campo, tá certo? Então vai ser como se fosse um arrasto feito pela palma da mão. Ou você também pode fazer o movimento de fechar a mão, certo? Fazendo o movimento de fechar a mão, você também vai conseguir estipular qual é o sentido da corrente, né? No caso, da corrente não, do campo, desculpa. Então, bem simples. Então, a palma na mão, ela vai apontar, certo? No sentido do campo. Certo? Quer ver como funciona? Vamos para a nossa figura aqui, ó. Certo? Então, a corrente elétrica, né, você vai aqui, no sentido da corrente elétrica, você vai apontar com o polegar. Né, no sentido da corrente, olha a palma na mão, apontando para cima. Tá certo? Então, por isso que o campo magnético aqui ele está para cima. Então, eu tenho corrente, né, e o campo para cima. Certo? Então, utilizando a mão direita, tá certo? Regra da mão direita, não esqueçam. Então, o sentido ele vai ser de acordo com a regra da mão direita. Certo? Então, utilizando a mão direita, vamos entender aqui o seguinte. Vamos imaginar aqui que seja um fio. Pronto. Eu tenho aqui um fio condutor, certo? Atravessado por corrente elétrica neste sentido. Então, este é o sentido da corrente, apontando para cima, certo? Com a mão direita, polegar apontando para a corrente, percebam que eu tenho a palma da mão deste lado, né? Saindo do plano. Então, sentido aqui, ó. Vou representar uma bolinha e uma ponta. Quer dizer que está saindo do plano. Certo? Está saindo do plano. Ó. A palma da mão está saindo. Certo? Se eu for para esse outro lado, certo? Polegar, ó, sentido da corrente. Neste lado, percebam que a palma da mão aponta para o plano. Certo? Ou seja, deste outro lado, ele vai estar entrando no plano. Que nós representamos com essa bolinha com um X. Tá ok? Então, toda vez que nós vamos representar saindo do plano, vai ser a bolinha com, né, a circunferência com a bolinha no meio. Toda vez que for entrando no plano, vai ser a circunferência com o X. Tá certo? Então, deste lado, saindo, olha a palma na mão. Deste outro lado, entrando. Com isso, se nós fizermos o movimento de fechar a mão, certo? Nós vamos perceber o seguinte, ó, se eu fechar a mão, eu vou perceber que o meu campo elétrico ele é circular. Certo? Então, se eu pegar aqui, ó, este mesmo fio, atravessado por esta mesma corrente, eu vou observar o seguinte, ó, de um lado sai, do outro lado entra. Ou seja, o meu campo magnético ele será circular. Certo? Ele vai ser uma circunferência. Que deste lado, né, ele sai do plano e deste outro ele entra no plano. Certo? Então ele é um vetor que ele vai ser sempre tangente a este plano. Tá certo? Então se nós olharmos, por exemplo, por cima, tivermos uma visão aérea dele, nós vamos perceber o seguinte. Ó. Então se eu tiver aqui o fio olhando por cima e eu tenho a corrente saindo, né? Então esse aqui é a representação do fio e a corrente saindo. Então eu vou ter, ó, se é saindo, ó, saindo a corrente, então ele vai ser circular nesse sentido, né? Então eu tenho, ó, o campo magnético circular, tá ok? E o vetor campo magnético, ó, né, apontando para estes sentidos. Ok?
Então, o sentido ele vai acompanhar a regra da mão direita. Tá ok? Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.